A paz de Deus, querida Irmandade, estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Sou Nayara, da cidade de Montes Claros. Querida Irmandade, ainda não sou batizada, sou testemunhada, mas estou aguardando Deus completar a obra na minha vida. Deus hoje tocou no meu coração para eu vir aqui e falar para vocês como que foi que Deus me apresentou esta graça maravilhosa. Irmandade, sou testemunhada há um ano. Há um ano atrás, eu estava dormindo. Eu moro com meu companheiro e tenho uns 2 filhos. E eu estava dormindo, Irmandade, mais ou menos por volta de meia-noite. Deus me deu uma revelação através de um sonho. E Deus me mostrou que o meu companheiro ia ter um acidente de carro. E nesse acidente de carro ele via vir a perder a vida. E Deus me mostrou, eu ajoelhada no pé da cama, com o véu na cabeça, e orando por ele, falei assim: Deus salva ele, Deus salva ele. No terceiro, Deus salva ele. Deus me acordou daquele sonho e eu acordei numa aflição tão grande, um desespero tão grande. E eu, misericórdia, Senhor, como assim ele vai morrer? Como assim ele vai perder a vida? E uma aflição foi tomando conta de mim, um desespero. E eu, desesperada, sem saber o que fazer, falei: não tem condição. E agora, Senhor, o que eu vou fazer? E eu levantei e liguei a televisão. Fui procurar as orações que eu fazia, né? Estava na época da pandemia, então assistia muita oração pela televisão. E eu liguei a televisão para ver se aquele sentimento, aquela aflição saía de mim. Mas não tinha como, Irmandade, e eu fui entristecendo e foi me dando uma agonia, um desespero. E eu, Senhor, tem misericórdia, o que é isso? E uma voz falou comigo: coloca no culto da congregação cristã. E eu falei assim: mas Senhor, como isso? Eu a vida inteira eu fui criada em outra denominação. Minha família também praticamente toda é de outra denominação. E eu não sabia o que era aquilo. E eu falei assim: como assim, Senhor? Eu não sou dessa religião. Como assim eu vou colocar no culto da cristã? E ainda continuei no que eu estava procurando. E Deus normalmente falou comigo: coloca no culto da congregação. E aí, Irmandade, eu fui e procurei um culto e coloquei. Quando começou, Irmandade, começou a tocar o hino do silêncio 225. E aquilo foi me dando uma tranquilidade e uma paz tão grande. E eu tirei até uma foto para mim depois pesquisar o que era aquilo, porque eu não sabia nada da igreja, nada da doutrina, e fiquei curiosa e queria pesquisar o que era, significava aquilo, o hino 225. E fui começando, Irmandade, a ter paz, a ter tranquilidade, até que eu assisti todo o culto online e senti uma paz tão grande, uma virtude tão grande dos céus. Irmandade, quando foi 3 horas da manhã, o meu companheiro entrou, ele entrou pela porta da cozinha e ele entrou com uma luz toda iluminada e Deus falou comigo: eu trouxe ele de volta, essa que é a minha igreja, Irmandade. E aí eu não consegui mais me conter e agradeci muito a Deus e fiquei muito feliz. Irmandade, eu não orava com véu. Eu ganhei um véu há 2 anos atrás, que foi presente da minha sogra, que é uma serva de Deus, e ela havia me dado esse véu e eu aceitei por educação e guardei esse véu, porque eu não orava com véu, não sabia o que significava aquilo, então somente agradeci ela e guardei. E desse dia em diante eu peguei o meu véu. Quando foi na segunda cedo, eu liguei para ela, expliquei, contei tudo o que havia acontecido na noite anterior e que eu queria saber o que era aquilo, o hino 225. E ela falou comigo, porque ela não mora aqui, ela mora na zona rural, e ela falou comigo que estava vindo para a cidade, se eu queria ir à igreja com ela naquela noite. E eu respondi que sim, que eu queria ir. E ela foi e me mandou uma foto do hino 225. O Senhor com tua voz me chamas. E verdade, aquele dia inteiro eu fiquei só pensando nisso e só refletindo.
E quando foi à noite para mim à igreja com ela, eu peguei o véu que havia guardado, coloquei na bolsa e fui junto com ela para congregarmos. Irmandade, certo é de que Deus é tão maravilhoso que Deus usou a boca do irmão e contou a minha vida inteira, até o presente dia, e contou tudo o que eu havia passado na noite anterior e tudo o que Deus havia me mostrado. Irmandade, fiquei numa felicidade tão grande e realmente fui descobrir que ali era o meu lugar, ali era onde que Deus queria que eu estivesse. Ao fim, Irmandade, o ancião perguntou se alguém sentia de chamar um hino. E eu queria muito pedir aquele hino que tinha tocado tanto minha alma. Eu até me levantei, mas me calei porque eu fiquei com vergonha. Eu não conhecia nada da doutrina, não conhecia nada da igreja e não sabia se eu podia pedir aquele hino ou não. Mas certo é de que Deus é tão maravilhoso que um irmão lá do fundo gritou, hino 225. E o irmão ancião tornou a perguntar, eu não escutei, fala mais alto, por favor. E o irmão do fundo gritou, hino 225, 225. Irmandade, a partir dali, foi tão maravilhoso. Eu senti uma visitação tão grande de Deus. E fui embora tão feliz e dando glória por Deus ter sido tão misericordioso e ter me apresentado essa graça maravilhosa. Irmandade, gostaria também de dividir com vocês mais um testemunho. Esse outro ele é recente, é dessa semana, mas eu sinto uma alegria muito grande em poder contar para vocês. O meu filho mais velho, de 4 anos, amanheceu um dia se queixando que estava com muita dor no corpo e uma febre muito alta. Eu levei ele para consultar e a pediatra me falou que provavelmente era chikungunya, pelos sintomas que ele estava sentindo. E como o nariz estava limpo, a garganta, o pulmão, estava tudo certinho, não tinha nada, ela me falou que provavelmente era chikungunya. Irmandade, e foi o dia inteiro meu menino com uma febre muito alta, que não tinha nada que cedia essa febre, não tinha banho, não tinha medicação. Tudo que estava ao alcance aqui que eu poderia fazer com ele, eu fiz e nada de melhorar. E ele ficou o dia inteiro acamado, não conseguia nem andar, não conseguia colocar os pés no chão. E ficou o dia inteiro sem comer, sem andar, bem debilitado. Certo é, Irmandade, que à noite, depois que eu já havia feito tudo o que eu podia fazer, com medicação, de cuidados, e nada resolvia. Irmandade, eu coloquei o meu véu, me ajoelhei e conversei com o Senhor. Pedi, Senhor, tem misericórdia do meu filho, Senhor. Cuida do meu pequenino. Permita, ó Pai, que ele durma essa noite inteira. Dê a ele um bom sono, que ele durma tranquilo. E se o Senhor, Pai, achares graça, permita, ó Pai, que ele cure, que essa enfermidade vá embora do corpo dele. E que o meu filho acorde, Senhor, novo. E o teu nome, ó Pai, será glorificado. Irmandade, certo é que eu dormi, e o meu filho também. E ele dormiu na cama comigo porque, como ele estava com a febre muito alta, a médica falou que eu deveria estar acompanhando, monitorando a todo momento, porque corria o risco dele ter uma convulsão devido à febre alta, Irmandade. E quando foi às 6 horas da manhã que eu levantei e que eu olhei, peguei nele, ele já não estava mais com febre. E eu levantei, vim para a cozinha fazer o café. E ele foi e me chamou e falou comigo, mamãe, eu estou com fome, prepara um leite para mim. Eu falei, sim, meu filho. E eu vim até a cozinha, preparei o leite. E falei com ele, meu filho, o leite está pronto. Você aguenta vir até a cozinha? E ele me respondeu, sim, mamãe. E veio. Irmandade, quando eu olhei aquela criança, nem parecia que era a mesma criança que no dia anterior estava acamada, triste, debilitada. O meu filho estava sem nada. Irmandade, estou aqui dando honra e glória a Deus para dizer o tanto que Deus é bom e pagar o meu voto com Ele. Porque eu pedi a Ele e falei que se Ele tivesse misericórdia e libertasse o meu filho dessa enfermidade, que o teu nome seria glorificado. Irmandades,
grandes são as obras que Deus tem feito em minha vida. Sou muito grata a Deus por toda a misericórdia e por todo o zelo e cuidado que Ele tem por mim e pela minha família. Irmandade, glória, glória, glória a Deus. Somente dá glória a Deus. Sou muito grata a servir esse Deus maravilhoso. E que somente o teu nome seja hoje e sempre eternamente louvado. Amém.